E em uma nova polêmica, o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais de mais de R$1 milhão para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, dono do Master. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Pinheiro. O escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência da República emitiu cerca de 3 notas fiscais que somam R$1,5 milhão para empresas ligadas ao contador Rogério Lourenço Novo, apontado como responsável por uma companhia usada como fachada por Daniel Vorcaro. As informações foram publicadas pelo portal Metrópolis e confirmadas pela Jovem Pan News, que também teve acesso aos documentos, notas fiscais. 2 notas de R$500 mil cada foram emitidas em 7 de abril de 2025 para a Copenhagen Consultoria e Assessoria e canceladas no mesmo dia. O escritório, que tem Flávio Bolsonaro como único sócio, registrou 2 dias depois uma terceira nota, também de R$500 mil, desta vez para a Correia Contábil. Não há registro de cancelamento desse documento. As 2 empresas têm em comum o contador Rogério Lourenço Novo. Ele aparece como único diretor da Copenhagen e como sócio da Contábil Correia. Também integra o Conselho Fiscal da Ambipar. As notas canceladas se referem a serviços de consultoria jurídica para a Copenhagen. Segundo dados da Receita Federal, a empresa não possui sede nem site e foi registrada com um capital de R$40 mil. De acordo com as informações obtidas pela reportagem, a Copenhagen recebeu 58 milhões de Daniel Vorcaro. A empresa também pertence ao Fundo de Investimentos Estônia, administrado pela DTVM, gestora investigada pela Polícia Federal por suspeita de movimentar e ocultar recursos ligados ao empresário. A repercussão foi imediata. Mesmo com o Congresso de recesso, aliados de Flávio Bolsonaro foram novamente pegos de surpresa com essa informação sobre esse esquema e notas que foram emitidas para empresas ligadas ao dono do Banco Master. Com quem eu conversei, há uma irritação sobre essas revelações a conta-gotas por parte de Flávio Bolsonaro, que no início da candidatura ou da campanha não teria revelado no que é chamado uma entrevista diamante para a coordenação da campanha ou para os seus aliados todos os envolvimentos, o que aconteceu anteriormente, qual envolvimento, qual tipo de escândalo que poderia vir à tona, inclusive sobre o Banco Master, já que os aliados fazem uma forte cobrança sobre Davi Alcolumbre para a instalação da CPMI, que pode investigar o esquema do Banco Master. A irritação também vem diante de candidatos que vão disputar ao executivo, ao cargo de governador nos seus estados. Uma tentativa, inclusive, nesse momento, de afastar um pouco a imagem de Flávio Bolsonaro, entendendo que isso ajudaria a conquistar o eleitor de centro e também evitar escândalo que pode acabar abalando as suas candidaturas nesses estados que são considerados importantes, inclusive para eleger Flávio Bolsonaro em outubro de 2026. A Jovem Pan tentou contato com os advogados e com Flávio Bolsonaro, que ainda não responderam aos nossos questionamentos. Mas logo depois da divulgação da notícia sobre as notas fiscais, Flávio Bolsonaro usou as redes para rebater as informações sobre o caso. Acompanhe. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro. Foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Bom, é a fala do senador, já vou girar os nossos comentaristas, começo pela Dora Kramer, Dora e Vilela, já a Denise também. Ô Dora, é mais um caso que abala a candidatura, a gente vai falar disso mais para frente também, mas de qualquer forma, como que essa informação pode surpreender, pode chegar nesse momento da campanha? O Vilela já vai falar sobre irregularidade ou não. Dora. Olha só, isolado, que tem até agora, parece um pequeno ingrediente. A gente não tem, assim, uma ilegalidade. É claro que qualquer gesto, qualquer ato, qualquer ação
de um candidato à presidência da República e de qualquer homem público. Ele é um senador. Precisa ser muito bem explicado. Ok, o problema é que cai num ambiente que já está inteiramente contaminado por mentiras, por versões desencontradas, por atritos, enfim, cada dia é um flash nessa campanha do senador Flávio Bolsonaro. E outra, cai num ambiente, empresas ligadas ao Vorcaro. Bom, tem o caso, todo mundo lembra, quer dizer, o detonador, digamos assim, o caso mãe, que é a relação dele, o dinheiro, ele pedindo dinheiro para o Vorcaro para financiar o filme. Surgiu uma suspeita de que a destinação desse dinheiro não fosse só para o financiamento do filme, fosse também, por exemplo, para sustentar o irmão Eduardo nos Estados Unidos. Pois bem, no dia 19 de maio, o Flávio Bolsonaro disse que dentro de 30 dias apresentaria toda a contabilidade para explicar direitinho todas as notas da contabilidade do filme. Ora, 30 dias já seria demais, porque é o seguinte, quem tem contabilidade certinha pode apresentar as contas, pedir para o contador como é que estão as contas. Ok, 30 dias, só que já se passaram, hoje é dia 22 de julho, passaram-se 2 meses e 3 dias, e até agora nada. Flávio Bolsonaro não explicou essa contabilidade do filme Dark Horse, e é nesse ambiente que caem essas histórias, de qualquer história que cai, já cai suspeita, já cai num ambiente contaminado. Então ele perdeu a prerrogativa de se dizer vítima de qualquer coisa, porque quem deflagrou esse processo foi ele, com a mentira inicial, dizendo que não tinha nenhum tipo de relação com Daniel Vorcaro, coisa que foi desmentido no mesmo dia, horas depois. Vilela, importante a sua visão como advogado, né? Porque tem essa história de notas canceladas. Até que ponto isso tem alguma ilegalidade? Claro que isso precisa ser investigado, mas do ponto de vista de um profissional do direito, acho que é bom ouvir você. Tiago, quando se relaciona a essas notas que foram canceladas, por exemplo, em tese, ela não atrai nenhuma ilegalidade, haja vista que houve o cancelamento que é permitido por lei, que não houve a entrada do dinheiro, então com isso não haveria que se falar em nenhuma ilegalidade. Na outra parte, referente a outra nota de 500 mil para outra empresa que também seria ligada a Daniel Vorcaro, aí sim, de fato é confirmado o recebimento e ela poderia suscitar alguma ilegalidade, aí precisaria ter mais elementos do caso para se analisar se essa relação ela foi de fato uma relação de advocacia ou não. Agora, o que chama a atenção é o aspecto político. Flávio Bolsonaro é candidato a presidente da República e como candidato a presidente da República é natural que fique exposto ao escrutínio público e, diante de situações como essa, ele tem o dever, tem a obrigação de se explicar. Ora, qual foi o serviço jurídico prestado? Estamos vivendo aí uma série de casos mal explicados de serviços e de notas que são emitidas, então é importante mais do que nunca que um quadro como esse, que uma figura relevante que busca o posto máximo da República apresente explicações claras com relação a isso, especialmente em se tratando de empresas que teriam um vínculo com Vorcaro. E nós já tivemos aí outros fatores, áudio de Flávio Bolsonaro para Vorcaro, a questão do filme envolvendo o pai Jair Bolsonaro, enfim. Então, diante dessa sopa de letrinhas, diante desses fatos todos, mais ainda vai se avolumando e a cada dia nós vemos uma crise envolvendo a campanha dele, que é o principal candidato da oposição. Ô Vilela, antes de passar para a Denise, só uma dúvida. Ele sendo senador, ele pode exercer a advocacia, assinar documentos, colocar a OAB dele lá? Ele pode sim, Tiago, é um senador, um parlamentar. Aliás, temos vários parlamentares que são advogados que podem exercer a advocacia, exceto em causas que sejam contrárias ou que tenham alguma relação com a União. Então, evidentemente, causas ligadas ao poder público não, mas causas privadas ou causas ligadas a outros entes da federação, ele pode atuar normalmente e não há nenhum impedimento com relação a isso.
E, Denise, tem aquela história, muito dinheiro, né? E o Vilela falou, a consequência política nesse momento é totalmente outra, né? Por causa da candidatura. É exatamente essa relação que se vai se revelando de Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, que é o titular aí do principal escândalo financeiro que nós já tivemos no país. Então, apresentando ou não justificativas, e a gente já viu que não há justificativas, explicações muito claras, desde o financiamento do filme Dark Horse até agora a questão das notas fiscais. É uma proximidade com alguém que seria nocivo, especialmente do ponto de vista político. Vorcaro era bem relacionado, era respeitado por muitos, porque ele aparentemente era um banqueiro muito bem sucedido, mas o próprio mercado sabia das dificuldades que o banco vinha enfrentando, havia um certo alerta em relação a isso, ele tinha que pagar mais caro para captar recursos, usar o fundo garantidor de crédito, já havia essa especulação no mercado financeiro, e aí Flávio Bolsonaro, de repente, se aproxima dessa figura que se tornou nociva para vários políticos e outros políticos da base, que seria de apoio de Flávio, que agora não tem mais tanta consistência, como é o caso de Ciro Nogueira, também teria relação com o caso Vorcaro. Então, é muita coisa ainda a ser explicada, a ser detalhada. Agora, quando se está no foco das atenções políticas, em meio à campanha eleitoral, qualquer coisa nesse sentido que gere desconfiança é nocivo.